certeza. Como sempre, vocês sempre utilizam, né, aprendizado, e é por isso que consegue os melhores resultados, né? Porque vocês usam para benefício, para retornar para a própria instituição, né? O Cláudio, o Paulo Roberto, ele pergunta aqui, você pode falar um pouco sobre as pesquisas sobre a Covid-19 que o Einstein está participando? Só até para esclarecer, gente, o Einstein é uma sociedade israelita onde dentro tem hospital, tem a pesquisa, ensino e pesquisa, tem instituto se nada mudou, né, Cláudia? Tem a de responsabilidade social. Então, quando eu saí, Cláudia, haviam 12 mil funcionários. Poderia nos atualizar, só para a gente entender com quem nós estamos conversando? Acho que são hoje quase 15 mil. Somos quase 15 mil funcionários, né? Hoje, acho que são mais de 20 pesquisas que estão acontecendo, que o Einstein está participando sobre o Covid, né? Acho que as duas mais importantes que todo mundo ouviu falar foi a do uso da cloroquina, né? Que está muito polêmico ainda, né? Não houve a cloroquina, queria só lembrar, ela não está assim, não está proibida, né? É diferente ela não ser recomendada, né? Mas é importante que o paciente saiba, né, que ela não tem efeito comprovado, que não tem estudos, o paciente tem que assinar um termo, né? Então, teve o estudo da cloroquina, que vai ser publicado em breve, tem um estudo também importante, né, do plasma de convalescente, a gente teve vários casos aqui de pacientes que receberam o plasma de indivíduos que haviam sido contaminados e que desenvolveram imunidade, né, para a Covid. Então, essa é uma outra pesquisa que deve sair os resultados em breve, né. A enfermagem também está conduzindo duas pesquisas aqui, uma sobre lesão por pressão. A gente tem tido bastante dificuldade de evitar lesão por pressão nesse grupo de pacientes. Eles parecem desenvolver aquela úlcera terminal de Kennedy. A gente está querendo estudar isso com mais detalhe, então tem um projeto de pesquisa, outro sobre as impressões das lideranças de enfermagem na crise, na condução da crise. Então, tem muitas pesquisas aí acontecendo. Acho que a gente nunca viu, né, uma aprovação tão rápida na Conep, né, assim, pesquisas sendo aprovadas em uma semana na Conep. Então, quem quiser publicar algo, este é o momento de fazer pesquisa, né? Tudo que é relacionado ao Covid está sendo priorizado, né, mas a gente precisa ter muito cuidado, né? A gente já viu recentemente, né, dois estudos, que foi publicado numa revista absolutamente sem suspeitas, né? Esse estudo depois ser retirado, né? Porque os dados não eram confiáveis. Então, pesquisa é um negócio muito sério, né? Mas extremamente importante nesse momento, extremamente importante. Perfeito. Cláudia, é muito interessante que você está comentando, que essa semana eu participei de uma live de editores de revista. Ele está falando justamente para esclarecer que a forma de liberação para publicação ou para desenvolvimento de estudo relacionado à Covid tem sido rápido pela própria necessidade, mas não menos acurado, né? Apenas estão tendo mais pessoas atuando nessa área para que ganhe velocidade, mas não vai reduzir a acurácia, não vai deixar de se observar todas as partes éticas envolvidas numa pesquisa, né? Então, só para complementar, a Fátima Tomazini, uma das nossas, também fala o seguinte: Cláudia, como você vê a assistência no futuro pós-pandemia? E a Sueli Amorim, também nossa, pergunta: que lições foram construídas na vivência da gestão da crise, né? Porque é o motivo da sua fala, né? Gestão da crise. Então, o que ficou? Qual foi o legado? Tá. Bom, a assistência, eu acho que, assim, cada vez mais a gente tem que se preparar para diferentes cenários, né? E acho que fica uma lição para a assistência, que a busca da qualificação, ela tem que ser constante,
e cada vez mais a gente tem que buscar uma qualificação em níveis superiores, né? Então, eu preciso ter, quanto mais profissionais habilitados para lidar em terapia intensiva eu tiver numa instituição, melhor, né? Acho que fica uma lição de que os profissionais de saúde, especialmente a enfermagem, é uma profissão sem limites para entregar, né? E que a gente pode pedir o que quiser desses profissionais, né? Mas fica uma lição que também a gente precisa cuidar desses profissionais, né? Fica uma lição que a instituição pode e deve, nesse cenário, suportar ao máximo os profissionais, suportar no sentido de dar suporte, e todo o suporte que for necessário, não só do ponto de vista do cuidado material, dos recursos, mas, acima de tudo, do suporte psicológico, da atenção, né? Eu vejo, assim, cada funcionário que saía de alta no nosso contexto, assim, vocês não têm ideia, era uma injeção de ânimo em todos nós, né? Eu lembro de um enfermeiro que eu tive muito medo que não saísse, que ficou em UTI, ficou entubado, precisou de diálise, tomou o plasma recombinante. Assim, quando esse moço saiu, assim, foi um peso que eu tirei das minhas costas, e toda a instituição. E assim com todos, né? Então, uma coisa muito importante da gente entender o quanto a gente tem que cuidar um do outro, quanto a gente tem que respeitar um do outro, e tem agora diferentes maneiras de respeitar, né, que a gente vai ter que aprender. Acho que fica também o aprendizado de que a gente precisa se antecipar e, de verdade, apostar sempre no pior. Eu falei isso uma vez, eu gosto muito dessa frase, eu tinha ela para mim desde o início, né? Apostar no pior e zelar pelo melhor, né? Eu lembro no início, quando a gente via aqueles dados da China, da Itália, eu falava, meu Deus, se faltar um respirador para um paciente aqui ou nos nossos hospitais públicos, isso não pode acontecer. Se faltar avental, se os funcionários tiverem que cuidar de um doente sem avental, isso não pode acontecer. Então, acho que a gente precisa se preparar para os piores cenários, sim, mas sempre trabalhar para que aconteça o melhor cenário, né? E saber que a gente tem, assim, na enfermagem a gente tem uma equipe que arregaça a manga, que faz com amor, que faz com carinho, que dá o seu melhor, né, sem medo. E a gente aprendeu também a trabalhar muito de maneira multiprofissional, né? Eu acho que, assim, construir um comitê de gestão de crise, ele precisa de engenheiros, né? Quanto que a gente precisou da engenharia para construir os nossos hospitais de campanha, da engenharia clínica nessa parte de equipamentos, né? O SCIH, os enfermeiros do SCIH, os médicos, que papel maravilhoso que desempenharam nessa crise, assim, não tinha hora, o tempo todo com a gente, solucionando dúvidas, e também com as suas próprias dúvidas, porque totalmente desconhecido. Então, meu Deus, assim, quanto aprendizado, e ainda quanto que a gente vai ter, né? Eu vejo as meninas que foram para o Hospital do Pacaembu, né? Assim, eu tenho uma enfermeira que trabalha comigo, a Michele, que coordena os códigos de urgência e emergência aqui, a Adriana Lário, que era a coordenadora do centro cirúrgico, elas foram coordenar a frente de enfermagem lá no Pacaembu, né? Elas falaram, eu ia regularmente lá, ajudei e tal, mas elas falaram, Cláudia, a gente precisa sentar com você e te falar o nosso dia a dia, tudo que a gente aprendeu. Assim, a gente não sai igual daqui, né? Então, a gente não vai sair igual mesmo, mas eu sou muito otimista, eu acho que a gente vai sair melhor. Vai sair melhor. Tenho certeza disso, que a gente vai sair muito melhor, vai sair mais forte. No início da pandemia, eu lembro, eu chorava todas as noites. Todas as noites eu chorava, com muito medo do que fosse acontecer. Hoje eu choro ainda, quase toda noite, mas eu choro de muita emoção, lembrando os fatos do dia,
lembrando tanta coisa bonita e boa que a gente tem visto acontecer. Tem sido, assim, muito aprendizado, muita emoção, e, assim, é um time sensacional, né? A enfermagem, o time da saúde é um time que se desdobra e tem feito o máximo aí, e só merece reconhecimento mesmo. Então, essa é Cláudia Lacel, é por isso que eu convidei-a para vir aqui, porque eu conheço Cláudia antes da Covid. Eu só não sabia que ela chorava assim toda noite, tá, Cláudia? E eu fico mais feliz ainda, porque eu acho que choro é um reflexo, né? É um lembrete que somos de fato humanas. Porque às vezes nós precisamos tomar algumas atitudes que quem está à distância pensa assim, não é humano. Não, nós somos, mas precisamos às vezes tomar algumas atitudes que não são vistas como as melhores, mas nós somos humanos. Então esse momento de choro é maravilhoso. Parabéns, viu, Cláudia? Cláudia Tereza Grosso, que é do transplante aí do Einstein, ela pergunta o seguinte, pergunta não, ela comenta, gostaria, Cláudia, que você falasse sobre o Ovid, esse Einstein é maravilhoso, Ovid. Eu falei um pouco, né, sobre a questão do suporte psicológico aos colaboradores, né? O Ovid foi um programa que foi instituído aqui internamente pela nossa medicina ocupacional, pela Clínica Cuidar, e ele é um programa de suporte psicológico e emocional aos colaboradores. Ele chamou o VID para ter realmente essa característica de ouvidoria, né, de você saber que você tem a quem procurar. Então, o Ovid instituiu algumas salas de descompressão nas diversas unidades, né, não só nas unidades de corte, né, porque a gente vê que muitas outras áreas também estão com medo, né, e a gente tem psicólogos que, à distância, né, eles estão disponíveis para ouvir os profissionais, para trocar uma ideia, para dar um conforto. Às vezes o profissional só quer falar, ele não quer ouvir nada, mas ele precisa desabafar. Às vezes ele precisa sair um pouco do plantão, então ele vai para essa sala e ele tem o seu momento de relaxamento. Então tem técnicas de relaxamento, tem algumas vezes alguns trabalhos em grupo. Então, foi um programa de suporte psicológico e emocional aos colaboradores que está funcionando até hoje e que tenho certeza que não vai deixar de existir, né? Essa questão a gente, desde o início, sabia, né, que os casos de depressão, o medo, lidar com esse cenário não seria fácil, né? E, assim, a nossa Clínica Cuidar, o setor de recursos humanos e o setor de medicina ocupacional estiveram sempre muito próximos, né? E nós realizamos também diversas lives, acho que queria destacar aqui o papel das lideranças. A liderança é fundamental no momento desse de crise, né? Então, a transparência, né? O nosso CEO, ele fazia lives com todos os colaboradores, especialmente as lideranças, para tirar as dúvidas de tempo em tempo, uma vez que a gente não tinha mais as reuniões presenciais, né? Na nossa diretoria também, a gente faz live com as nossas lideranças, a gente pede que os líderes estejam muito visíveis, estejam nas unidades, os colaboradores precisam sentir a presença das lideranças lá, junto com eles. Então, acho que isso também foi muito, muito aprendizado também para a gente, a importância da liderança nesse momento, né, de crise tem sido fundamental, né, e acho que a gente tem cada vez líderes mais engajados, né, a gente teve momentos difíceis também, a gente também diminuiu nossa demanda, tivemos dificuldades financeiras, também aplicou a medida e as lideranças sempre próximas dos colaboradores, então acho que isso é sensacional. Tenho certeza. A Tereza, inclusive, que está no Einstein, ela disse que se sente cuidada. Então, é a voz de quem, de fato, recebe. Isso faz uma diferença muito grande, né? Esse é um momento, realmente, de olharmos para o funcionário, que já é um bem maior, né? Primeiro o paciente, depois o funcionário, se é que tem alguma ordem, né? A Gislene Padilha, ela pergunta o seguinte, você já falou um pouco sobre isso, né? Mas em relação aos pacientes oncológicos, algum protocolo diferente? Cláudia, eu queria só reforçar
que a maioria das pessoas que nos seguem aqui nas lives, nós tendemos a puxar a oncologia, porque é a minha grande paixão, né? Então, as pessoas realmente puxam muito para a oncologia. Então, na oncologia, onde nossos pacientes já têm, ou seja pelo tratamento, ou pela doença, ou imunossupressão, são verdadeiramente de risco, por isso que toda hora surge pergunta desse tipo, focando o paciente oncológico. Então, você tem algo relacionado a essa área para nos contar? É isso aí. Nós adotamos fluxos específicos para diversas áreas, né? Para a oncologia, para os pacientes cirúrgicos, adotamos fluxos também para a maternidade. Então, em cada uma das áreas, o Serviço de Controle de Infecção, junto com os gestores, definiram fluxos específicos. Então, para a oncologia, por exemplo, todos os pacientes, antes da internação, eles fazem o teste de PCR, né? Assim como todos os doentes cirúrgicos fazem o teste de PCR, né? É muito importante que antes de começar qualquer terapia, a gente tenha certeza, né, do momento em que o paciente se encontra, né? Então, esse é um cuidado principal que a gente tem hoje nos doentes oncológicos, nos doentes cirúrgicos, é a coleta do PCR antes do início da terapia, né? A gente não permite visita, né, aos pacientes oncológicos também, eles tentam restringir ao máximo o número de visitas, fica só um acompanhante com esses pacientes, né? Então, para cada um dos cenários, a gente tem protocolos específicos, né, para conferir segurança em todos esses cenários. Feito. Ana Dulce fala parabéns, Lélia, live maravilhosa. Esse tem sido, viu, Cláudia? As nossas lives, realmente, as pessoas têm se beneficiado muito, né? Porque a ideia da doutrina Educação em Saúde é transpor muros, né? É levar informação de qualidade para todo mundo, para que a gente perceba que o que acontece no Einstein é passível de ser implementada nas instituições. Basta ter gestão, ter liderança de fato comprometida, como você está mostrando aí, né? A Semeia faz uma pergunta, que nós já estamos finalizando com a pergunta da Semeia, que é: Cláudia, qual foi a intervenção da qualidade, segurança e gestão de risco nesse momento? É uma pergunta, eu acho até desafiadora, viu, Cláudia? Eu sempre digo o seguinte: quando eu estava no Einstein, qualidade significava o ar que eu respirava. Eu respirava qualidade. Então, eu não sei como você poderá responder essa questão dela. Primeiro, oi, Semeia, um abraço também muito grande para você, saudades. O setor de qualidade e gestão de risco, né, inclusive o SCIH pertence ao setor de qualidade e gestão de risco. Então, a gente trabalhou de uma maneira muito próxima e misturada, né, eu diria, para você, né? Assim, uma vigilância total, atuação na participação nos protocolos, né, na produção dos protocolos, a atuação na auditoria de paramentação, de desparamentação, né? A gente sabe que o momento que os profissionais mais se contaminam é na desparamentação, então o setor de vigilância do risco esteve sempre muito próximo. Hoje, o setor de vigilância de risco faz visita às unidades que a gente chama visitas de segurança. Então, a gente visita todas as áreas COVID e não COVID, com foco em conversar com os colaboradores, para entender se eles têm dúvidas. Eu participo dessas visitas, a gente faz pelo menos uma diariamente, para tentar varrer todas as unidades, e não apenas unidades assistenciais, fomos à farmácia, fomos à manutenção, fomos ao SAMI. Então, eu vejo o gerenciamento de risco tem tido um papel fundamental, né, entendendo, sem deixar de fazer tudo o que fazia, né, a continuar olhando eventos, analisando eventos, já estamos nos preparando para a próxima JCI, mas o GVR teve um papel fundamental nessa questão dos protocolos, das auditorias, de estar próximo às áreas, né? A gente tem o Safety Huddle diário, que o GVR nos apoia,
E acho que, assim, essa lembrança constante, a gente via algumas vezes, né, em alguns períodos, o pessoal estava tão preocupado com o Covid, a gente falava, pessoal, olha, a gente viu que diminuiu um pouquinho a notificação de evento, vamos resgatar. Então, sempre está alertando os profissionais, está próximo, teve um papel fundamental aqui. E acho que essa coisa da qualidade e segurança é isso aí que a Lélia falou, né? O ar que a gente respira, né? Então, isso faz parte, é o dia a dia. Muito obrigada, Cláudia. Essa pergunta de Marlise, de fato, vai encerrar, porque tem inúmeras perguntas. E, pessoal, ao contrário do que eu falava nas outras lives, porque nas outras lives, Cláudia, eu sempre digo o seguinte: quem é o palestrante, por favor, entre no Facebook para responder. Eu tenho certeza que com as suas demandas de atividade, ainda mais na pandemia, vai ser difícil isso acontecer. Então, eu vou tentar, inclusive, entrar para poder responder. Então, eu queria aproveitar com a pergunta de Marlise, será a última de fato, perguntando, no ambulatório de oncologia também se coleta PCR ou o PCR para o paciente oncológico é somente para os pacientes internados? Eu tenho a impressão, eu estou um pouco em dúvida, mas eu tenho a impressão que antes de começar qualquer tratamento, todos os pacientes coletam, tá? Se ele está sintomático, só foi para uma consulta no ambulatório, não. Mas se ele vai fazer algum tratamento, eles coletam obrigatoriamente. E tem uma rotina também de quanto em quanto tempo coleta, que agora eu não me recordo, né? Mas sempre que há alguma indicação terapêutica, se o paciente vai fazer algum tratamento oncológico, quimioterápico e tal, ele sempre faz a coleta do COVID, o PCR antes. Se faz PCR, não adianta fazer IgG, IgM, né? Ele tem que fazer o RNA. Muito obrigada, Cláudia. Chegando ao final da nossa live, Cláudia, eu queria que você usasse esses últimos momentos para deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão aqui nos escutando. Vou falar primeiro que foi um prazer. Olha, tanta gente que eu não falo há tanto tempo que estava aqui, que eu senti um pouco a presença. Então, assim, nossa, tanta gente. Fátima, Sueli, olha, quanta gente boa que não vi mais, mas tenho um grande carinho. Então, primeiro foi um grande prazer. Dizer que, assim, eu tenho aprendo muito com muita gente, né? E acho que essa é uma oportunidade da gente compartilhar sempre, né? A gente está diante de um cenário muito desconhecido, então a gente precisa conversar mais, precisa compartilhar mais, né? Nem tudo que eu falei, não sou dona da verdade, nem quero ser, né? Procurei compartilhar algumas coisas que a gente fez, que a gente sente que nos ajudaram, né? A gente sabe que também a gente sempre poderia fazer melhor, seguramente, e hoje a gente mesmo se critica e fala, puxa, quanta coisa que a gente podia ter feito melhor, né? Mas o importante é que a gente está sempre muito bem intencionado e quer fazer o melhor, né? E eu que sempre amei muito minha profissão, eu amo ser enfermeira, todo mundo fala assim, mas você não é mais enfermeira. Eu sou enfermeira, se tem uma coisa que ninguém tira de mim, é que eu sou enfermeira. Eu posso estar gestora, mas eu sou enfermeira, né? E hoje eu tenho ainda mais orgulho da minha profissão, né? E cada dia que passa eu tenho mais orgulho da minha profissão e tenho certeza que eu fiz a escolha certa e eu me orgulho de ver cada colega com a entrega que está tendo, assim, nossa profissão é sensacional, né? O que a gente pode fazer pelos outros, o que a gente pode construir, né? O que os enfermeiros fizeram nos hospitais de campanha. Então, é só um motivo de orgulho e a gente tem que buscar cada vez mais estar melhor posicionado, participar de cenários de decisão no setor da saúde, né? Se capacitar cada vez mais para que a gente possa contribuir cada vez mais. Então, só tenho te agradecer, Lélia, pelo convite, por ter oportunidade de ter ouvido aqui tantos colegas, né, e ter convivido um pouquinho aqui nessa live. Foi um prazer, só tenho a agradecer.